que deu mais quando deu menos. A história daquela viúva pobre, que deu tão pouquinho, que chegou a chamar a atenção de Jesus. Mas nós vamos ver o motivo por que chamou a atenção do Senhor Jesus. Para isso nós vamos ler em Marcos capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 44. Marcos capítulo 12, versículo 38 ao versículo 44. Na Bíblia, a Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Assim diz a Bíblia: e ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas celas, que devoram as casas das viúvas, e com isso, com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejaram, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Pai bendito, temos lido a Bíblia, a tua santa palavra, e nossa súplica ardente é que o teu Espírito Santo, então somente o teu Espírito Santo, fale o nosso coração nesta manhã, para que ouçamos a tua santa voz, e não somente a voz do homem, mas a voz de Deus, conforme a necessidade de cada um de nós. E assim sejamos edificados, e só o teu nome glorificado em nossas vidas e na tua igreja. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, a história desta viúva está apenas neste capítulo de Marcos e no capítulo 21 de Lucas. E tanto Marcos como Lucas usam apenas 4 versículos para contar a história desta mulher. E nenhum dos dois registra o nome dela. Nós ficamos conhecendo como a viúva pobre, mas ninguém sabe o nome desta senhora. Como vemos no texto, Jesus foi ao templo, como era seu costume, e ali Jesus ensinava. A primeira vez que nós temos notícias de Jesus no templo, depois da sua apresentação, foi aos 12 anos. E quando seus pais o procuraram, ele disse: porventura não convinha que eu estivesse na casa do meu pai? E assim fez Jesus, continuou indo ao templo durante toda a sua vida. Nunca usou desculpas para faltar ao templo, à casa de Deus. Como muitos dizem: Deus está em todo lugar, eu fico em casa. Jesus, o próprio Deus, na verdade não precisava nem ir ao templo se esse fosse o caso, mas ele foi para nos dar exemplo. E quando foi? A Bíblia diz que ele observava os adoradores. E quando eu pensei que Jesus naqueles dias observava, e que Hebreus capítulo 13 versículo 5 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu pensei que Jesus também vem ao templo hoje, e ele observa os adoradores. Ele observa a mim, a você, o que passa na minha mente, no meu coração, na sua mente, no seu coração. E o que me chamou a atenção, entre tudo que Jesus observa, é que ele observava os que faziam ofertas. Ele estava atento às ofertas que eram dadas no templo. Eu sei que esse é um tema que muitas pessoas não gostam de ouvir, a parte das ofertas, mas é um tema que Jesus tocou. E nós estamos seguindo o Evangelho de Marcos desde o capítulo 1 e vamos até o final. E cada coisa que nós temos visto aqui, nós temos aprendido com Deus. Se Jesus tocou, é importante, e nós não podemos ignorar. Portanto, nós vamos voltar os olhos para 4 versículos apenas 4 versículos sobre esta senhora. E vamos ver alguns detalhes, que apesar de serem só 4, são muito importantes. Nós observamos que nesse
nesses 4 versículos, foi realçada a presença de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Realçado as pessoas que estavam presentes, os adoradores e uma viúva. Então nós vamos ver primeiro sobre Deus. O que aprendemos sobre Deus? Vocês ouviram a leitura do versículo 41 ao versículo 44. E o que vimos ali nós não podemos ignorar. É que Deus está interessado naquilo que damos. E com que coração nós damos. E a Bíblia diz por que Deus está interessado. Deus está interessado porque Deus nos tem dado todos os bens materiais que precisamos. Tudo o que necessitamos, Deus nos tem dado. O trabalho que carecemos para sustentar as nossas famílias, para pagar as nossas despesas, o nosso aluguel, então a mortgage da casa, o carro que nós precisamos comprar, a gasolina que precisamos pôr, até o palito de dente que você gosta de usar depois da comida, as coisas mais mínimas. Se não fosse Deus lhe dar um trabalho, você não teria nada disso. Mas Deus dá-nos também tempo. E o que fazemos nós com o nosso tempo? Às vezes o dia passa e as pessoas olham e viram que não fizeram nada. Deus nos dá talentos, dons e tantas bênçãos que nem podemos contar. E Ele quer ver o que nós fazemos com tudo que Ele nos tem dado. Eu creio sim que Deus se interessa pelas nossas ofertas, porque a nossa generosidade em dar expressa adoração, amor e gratidão a Deus. Parece uma coisa sem importância, mas notem que Deus também vê a nossa falha em não dar. Quando não damos, ou quando damos com o coração triste ou com avareza, porque nossa avareza em ofertar mostra a nossa ingratidão, o nosso egoísmo, o falta de compromisso com a igreja que participamos e principalmente nossa falta de fé num Deus que tudo dá, falta de amor, falta de confiança que se eu der não vai fazer falta, porque meu Deus é Senhor do ouro e da prata, de tudo que tem. E referindo-se a isso, em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala que a lei da semeadura e da colheita é vista nas ofertas que fazemos a Deus. Que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E isso se aplica em todas as áreas da vida. Outro detalhe importante que vemos nesse texto é que Deus é o Criador e dono de todas as coisas. Você e eu não podemos dar nada para Deus. Não podemos. Porque tudo é dele. Como podemos dar para Ele aquilo que já é dele? O que nós podemos fazer e devemos fazer é ter consciência que somos apenas mordomos, administradores daquilo que Deus nos dá. Desde o jardim do Éden, Deus colocou o homem como jardineiro, o administrador de tudo. Desde então, Deus se revelou que tudo é dele, mas que Ele confia aos nossos cuidados. Então, o que nós podemos fazer é retornar a Deus parte daquilo que Ele nos dá. E fazer isso é uma tremenda confissão de fé. O salmista dizia: não me apresentarei diante do Senhor com as mãos vazias. Quando eu venho a Deus e trago parte, um pouquinho de tudo que Ele me dá, eu estou dizendo que eu sou dele. Quando você traz, você está dizendo que você é dele, que tudo que você tem, na verdade, pertence a Ele. Sabe que você diz: mas não precisa isso? Precisa. Quando Israel saiu do Egito e Deus os colocou na terra de Canaã, o Senhor disse: portanto, quando entrares na terra que mana leite e mel, que o Senhor teu Deus te dá, de tudo o que colheres dará o dízimo, para que te lembres que foi a mão forte, o braço do Senhor que me colocou ali, e nunca penses que foi pela sua força, pelo seu poder que você conquistou essa terra.
Assim como você der, você lembrará que eu, o Senhor, tenho lhe dado. É interessante, porque muitas vezes a gente tem tanta coisa, a gente pede a Deus as bênçãos, e quando as bênçãos vêm, a gente para de andar com Deus, porque a gente precisa aproveitar as bênçãos que Ele deu. Muita gente faz isso. A vida melhora, a pessoa não tem mais tempo para ir para a igreja, porque agora precisa aproveitar a vida boa que Deus está dando. Nós precisamos aprender que a prioridade na nossa vida tem que ser Deus. Ele nos criou, Ele nos dá a vida. Até o bater no meu coração e no seu, ele funciona sem que eu precise fazer nada. É tão automático o meu cérebro que às vezes eu nem percebo. Se eu quero pegar uma coisa, nem preciso pensar na minha mão, vai lá e pega. Às vezes ela vai antes que eu pense. É tudo tão perfeito, porque há um Deus no comando, há um Deus que fez tudo. Os planetas giram, uma perfeição, nenhum está batendo no outro, está uma organização tremenda. É porque há um Deus que fez. Se fosse um Big Bang, estaria tudo uma confusão, porque explosão não organiza nada. Você põe a farinha, o ovo, o leite, o fermento dentro de uma tigela e põe uma bomba e faz explodir esse vira um bolo. Vai borrar tudo. É preciso que alguém organize, uma cozinheira pega e põe no lugar certo para que isso produza um bolo. Assim é tudo que está criado. Foi um Deus que criou. A minha vida, a sua vida, pertencem a Deus. E se nós confiamos e dedicamos o que temos a Deus, nós estamos mostrando que nós cremos que Deus realmente é aquele que nós gostamos de lembrar no Salmo 23, versículo 1, que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu creio que até quem não conhece Jesus conhece o Salmo 23. Que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque se nunca foi para a igreja, no enterro ouviu. Em algum lugar ouviu. Mas nem todos creem nesse versículo tão bonito. Nós aprendemos também com essa viúva que Deus quer nosso sacrifício de amor. Vejam o que diz o versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. Sabe quanto era 1 quadrante naquela moeda? A moeda que ela usava era a moeda judaica. E ela deitou 2 moedas que valiam 1 quadrante. Hoje, na Europa e em Portugal, usam o euro. Mas no antigo dinheiro português, era 5 réis aquela moeda. Na moeda brasileira, o real, é 1 centavo. E na moeda canadense, é 1/5 de 1 centavo. Então, um dinheiro que ela não podia pensar, vai que eu vou dar, não dá para comprar quase nada. Se é que dá para comprar alguma coisa. Mas a viúva foi exaltada acima de todos. E Jesus disse por quê? Porque Deus viu na sua pequena oferta algo que Ele não viu nas outras ofertas. Jesus viu o sacrifício daquela mulher. Ele viu o coração que ela deu. Um coração em que não havia egoísmo, havia amor. Ela não reteve nada. Jesus disse que ela deu tudo o que tinha. Muitos hoje não sabem o que é o sacrifício de dar. Vivemos numa vida que tem de tudo. Ensinamos as crianças somente a receber. Fazemos isso no Natal, fazemos isso na Páscoa, fazemos isso no aniversário, fazemos isso quando elas conseguem tirar uma nota boa na escola. Estamos sempre premiando, mas pouco ensinamos elas a dar. Como seria bom se ensinássemos na mesma proporção? Com o que recebem, também dá. E aí elas crescem crianças, adultos, egoístas, que apesar de adultos ainda continuam pensando como criança, querem sempre receber, estão sempre esperando, e quando não recebem ficam tristes. Mas dar? Peraí, eu aprendi a receber, não a dar. E não é isso que Deus nos ensinou. O próprio Deus nos ensinou dando o seu melhor. Mas dar não é o único sacrifício que podemos oferecer a Deus.
Temos de oferecer a Deus também, como disse, do nosso tempo que Deus nos dá, tempo em oração a sós com Deus. Nós podemos orar à mesa com a família, nós podemos ir ao culto de oração e orar no culto de oração, nós podemos acompanhar aquela oração que eu gosto tanto quando o Manuel convida o pastor Arlindo para orar, a maneira como ele ora, ou quando o Donaldo ora nas ofertas, com tanta fé. Quando eu escuto o Marcos orando, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nosso Deus, exaltando. Tem pessoas que quando oram me tocam o coração, mas nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Não é só acompanhar como pessoas oram, mas ter o nosso tempo com Deus. Nós precisamos ter um tempo a sós com Deus para ler a Bíblia, não só vir na igreja e ouvir como o pastor lê. Porque você não vai para o restaurante uma vez por semana e passa a semana inteira de barriga vazia. Você come em casa, não come? Ou você acha que a comida boa do restaurante vai manter você vivo a semana inteira? Na igreja é a mesma coisa. Nós não podemos ir na igreja e receber a explicação da palavra de Deus e sair feliz. Nós precisamos examinar. Nós precisamos ter tempo para os cultos da igreja. Tempos para vir à igreja, para os cultos. Porque, mas eu posso cultar aqui em casa. Mas o Senhor diz: eu edificarei minha igreja. A igreja é uma família. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós cantamos isso agora mesmo. Eu preciso de ti, querido irmão. Não é só música, é verdade. Nós precisamos de gente que sente como nós, que ama Jesus como nós, que pensa como nós, que se interessa por nós, pessoas pelas quais nos interessamos para estarmos ombro a ombro, um do lado do outro. Quando você chora, Jesus diz: chora como me chora, eu choro com você. Quando eu me alegro, você se alegra comigo, e quando você se alegra, eu me alegro com você. Para isso nós somos um corpo em Cristo Jesus. Nós precisamos dar tempo para isso. Eu conheço pessoas nesta igreja, e não preciso dizer o nome, porque se você vai ver, você vai dizer: eu também. Mas eu conheço pessoas nessa igreja que têm uma artrite tão forte, que pouco dormem à noite, vivem à base de remédio, porque sentem dor nas juntas, nas pernas, no pescoço. E algumas delas levam mais de 2 horas se aprontando para poder sair de casa e vir para a igreja. Mais de 2 horas se trocando, se alimentando, tomando os remédios que precisa para poder ir ao culto. Elas dependem de outras pessoas que as tratam, mas elas estão aqui todo domingo, com raras exceções, quando realmente ou faltou a boleia, como diz em português, em Portugal, dos Açores, ou carona, como diz no Brasil. A carona porque a pessoa pede e depois fica com aquela carona, outro que leva sempre, não sei por que veio esse nome carona. Mas essas pessoas estão aqui todos os domingos. Como é que fala lá em Angola, irmão? Boleia também? Acho que é melhor que vai sentar na boleia lá, né? Dá mais certo. E sabe, elas chegam sempre antes da hora. Eu fico admirado. Estão ali no seu lugar, em oração, se preparando para o encontro com Deus. Outras dependem da cadeira eletrônica que nós temos. Eu não vou falar cadeira elétrica, porque dá um outro sentido, né? Ninguém quer ir para a cadeira elétrica, nem para a forca, mas essa é eletrônica. Tem dificuldade para subir escadas. A igreja comprou, instalou, e essas pessoas hoje podem vir para a igreja. Mas como tem dificuldade de subir escadas, também tem que dirigir. Muitas vezes precisam de um filho, de uma filha, para que possam estar na igreja. E são essas pessoas que eu penso podem cantar com toda a autoridade: vem o Senhor a vida oferecer, né? Como oferta de amor e sacrifício. E o resto vocês sabem, porque nós já cantamos hoje. Vejo também aqui nesse texto que Deus não espera o mesmo de todos. Deus não espera o mesmo valor. Deus não espera que o pobre dê o mesmo valor que dá o rico. Porque Deus não estabelece na sua palavra em lugar nenhum valores. O que Deus estabelece na Bíblia é percentagem. Deus é justo. Se você olhar até no boletim, você vai ver debaixo do lugar das ofertas está escrito sobre essa percentagem, o versículo de Deuteronômio 16:10. E a percentagem é igual
igual para todos. Assim diz 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, que nós sabemos é o domingo, cada um põe a parte que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Isto é, conforme quer dizer proporcional ao que ganha, conforme a sua prosperidade. A Bíblia diz conforme, cada um ajunte conforme o que recebeu. Veja também Deuteronômio 16, 10. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo ou conforme o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Isto é proporcional ao que o Senhor tiver dado. Veja também Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é a 10ª parte. Então todo mundo sabe o que é dízimo. Ninguém vai pensar, eu tenho que dar 20%, se você quiser dar. Mas o que Deus está falando dá 10%. Já vai ser difícil, tem muita gente que não dá até hoje. Desta forma, o que dá 10% de $100.000 está dando igual ao que dá 10% de $100. Aos olhos de Deus, os dois estão dando igual. Eu dou 10% de $100.000. O Senhor diz, mas sou eu que dou $100.000. E você dá só 10%. Senhor, eu dou 10% de $100. E sou eu que te dou $100. E você está dando só 10%. E a Bíblia diz assim, quando tiveres feito tudo, ainda digam, servo inútil que sou, porque eu fiz somente aquilo que devia. Então, quando eu dou o meu dízimo, quando você dá o seu dízimo, Deus não está olhando se você dá $20.000 por mês e eu dou 2.000 por ano, eu dou 2.000 por ano. Deus está olhando se eu fui fiel na porcentagem, na proporção. A proporção que Ele me abençoa, tenho sido eu grato. E eu digo que é muito mais difícil, não é porque ganha muito dar, é porque ganha menos. O que ganha muito tem muito. Mas a muitas pessoas dizem, mas eu estou ganhando tanto, agora não, isso não é difícil. É difícil porque é falta de fé. Porque ganha pouco, de 100 tirar 10 faz muito mais diferença do que de 100 mil tirar 10 mil. Você fala, poxa, com 10 mil dá para fazer um cruzeiro aí, passear com a minha esposa aí para lá. Mas com $10, acho que não dá nem para ir no McDonald's hoje. Só que aqui tem $10, pensa, puxa, esse leitinho dá para minhas crianças. Eu ganho tão pouquinho. Então é um exercício de fé também, tanto um como o outro. Não pense que o que dá menos é mais fácil. Não, porque ele também ganha menos. Tudo é questão de fé. Agora, não dê para fazer troca com Deus. Eu já vi muita gente sendo enganada por pastores que dizem, você faça o compromisso, você paga o carnê, que Deus vai curar sua mãe, que vai curar sua avó, e assim vai para ele até para frente. E você vai ter trabalho. Não vem querer comprar Deus. Só seja fiel. Porque Deus dá para nós independente da sua fidelidade ou não. Mesmo que você não está sendo fiel, você sabe que Deus tem que abençoar, não tem? Porque Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E a chuva cair sobre os dois, para que nunca ninguém disse, eu nunca fui fiel, porque o Senhor nunca me abençoou. Não, todos terão que dizer, o Senhor me abençoou, eu fui fiel. O Senhor foi bom, eu falhei. E até aquele que é fiel, no seu coração fica triste porque não pode dar mais. E não faça para receber elogio das pessoas também. A Bíblia fala aqui que os fariseus faziam para serem vistos. Não faça para receber elogio. Porque o elogio que a pessoa faz para você só acompanha até a sepultura. Não vai para longe disso. Espera o elogio de Deus. Porque o elogio de Deus é por toda a eternidade. E o que aprendemos aqui nesse texto é que Jesus elogiou a generosidade dessa mulher. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobrejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Agora observe, Jesus a elogiou sem que ela ouvisse. A viúva pobre foi embora sem saber que o Salvador viu a sua oferta. E o que ele pensava da sua oferta?
e ela jamais poderia imaginar que o gesto que ela fez, Deus tomou nota e escreveu na Bíblia, para todas as gerações que viessem depois pudessem saber dela. Eu não sei o nome dela, você não sabe, mas se você for para o céu, você vai saber quem é essa viúvinha pobre, porque de pobre ela não tinha nada, ela era rica. Porque por mais rico que você pense que você é, você não tem nada. A Bíblia diz: o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Ao homem rico o Senhor disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? A pessoa tem tanta riqueza, morre e fica tudo aí. A única coisa que ela vai levar diante de Deus é a sua relação com Deus. Se o seu nome está escrito no livro da vida, se os seus pecados foram perdoados, se ele é um filho de Deus ou uma filha de Deus, ele entra no céu. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A nossa religião não pode salvar você, e eu não sei qual é a sua, mas eu posso dizer: a sua também não, porque religião nenhuma salva, só Jesus Cristo salva o pecador. E não há forma de expressarmos mais a nossa gratidão do que confessando que tudo que temos e somos é do Senhor. E o que dizer dos que estavam no templo? Versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Muitos ricos depositavam muito. Eu estava pensando, muitos ricos. Os ricos são pessoas que trabalham muito, senão não fica rico. Alguns recebem de herança, mas se não trabalhar, perde a herança. Estarraça tudo que o pai e a mãe deixou. Então tem que trabalhar. Mas apesar de ser gente trabalhadora e talvez muito ocupado, eles não faltaram na casa de Deus. Eles não usaram desculpa que eu trabalhei a semana inteira, estou cansado, hoje de manhã eu preciso dormir até mais tarde, e não vai para a casa de Deus no domingo. No caso deles, no templo. Apesar da vida ocupada que tinham, eles iam ao templo orar a Deus. E eram gente rica e muito generosa, porque a Bíblia diz que eles deram muito. Tanto é que Jesus reconheceu que os ricos davam muito, mas como a maneira que a viúva deu era diferente de todas, isso saltou os olhos de Jesus, e ela recebeu o elogio. Por quê? Porque essa mulher estava preocupada com Deus e com o próximo, não estava preocupada com si mesma. Ela poderia pensar bem, e ela sabia, porque todos sabiam, que a oferta que ia para a arca do tesouro, como é chamado, era a oferta que era para ser dada aos pobres. E ela podia pensar: não, é para os pobres, estou eu aqui. Eu também sou pobre, mas o que eu vou guardar? Eu também careço. Ela podia pensar muito bem. E Deus manda essa gente por bastante dinheiro, porque certamente a minha parte, o meu quinhão vai ser um pouco melhor. Mas ela sabia que era para os pobres, ela era pobre, e a Bíblia diz que ela tinha 2 moedas. Se ela tivesse uma só, seria mais fácil a decisão, porque eu só tenho uma, dou ou não dou? Mas ela tinha 2. Com 2 ela tinha mais dificuldade agora, porque o que eu faço? Dou uma e fico com a outra? Dou as 2 e fico sem nada? Bom, se eu der uma, já estou dando mais do que 10%. Estou dando 50%. E ela escolheu dar as 2. Ela deu tudo que tinha. Ela demonstrou grande fé em Deus. Ela confiou que Deus cuidaria dela. Ela podia recitar o Salmo 23: Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Mas mais que tudo que eu disse até aqui, esta viúva, no seu gesto,
nos faz pensar no amor de Deus. Ela deu tudo o que tinha por amor. E assim é o amor de Deus. A Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. O Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que nos deu o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu tudo. Ele deu a si mesmo na cruz. E Romanos 8,32 diz: e sabemos que, se Deus já nos deu o seu Filho, também nos dará com Ele todas as coisas. Raciocínio é tão simples. O que você tem mais precioso que seu filho, que sua filha? Se alguma coisa acontece com o seu filho, se o seu filho está num carro como lá no Brasil e de repente sequestra o carro, o bebê está atrás, você vai falar em um carro de 20 mil. Você vai pensar, meu filho, o que faltou para você? Foi o carro ou foi o filho? A coisa mais importante é o filho. Então a Bíblia está dizendo, se Deus já deu o filho, por que eu fico com dúvida que Deus vai dar das outras coisas? Por que eu fico com dúvida se eu der para Deus vai faltar? Porque o que eu tenho é dele. Não faltou até hoje. Se Ele deu o mais precioso, o resto vem no pacote, no pacote. Nós temos um dos mais belos hinos do nosso hinário que diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Deus abençoou aquela viúva pobre e tomou nota do que ela fez. Tanto é que nós temos a história dela na Bíblia hoje. E uma coisa eu tenho certeza: aquela viúva não passou necessidade, pois ela confiava que Deus iria cuidar. E como eu sei disso? Porque em Mateus 6,33 Jesus prometeu: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que os incrédulos procuram lhes serão acrescentadas. Isto é, os que não confiam em Deus ficam procurando, correndo atrás das coisas materiais. E Deus fala: busca as coisas espirituais e essas coisas materiais serão acrescentadas. Você não vai correr atrás, eu vou dar. Então confie em Deus. Não quer dizer que você vai cruzar o braço e não vai trabalhar, né? Porque o preguiçoso, Deus fala assim: qual preguiçoso vai ter com a formiga? Formiguinha trabalha sem parar. Então Deus não gosta do preguiçoso e que cruza os braços e espera as coisas caírem do céu. Deus abençoa o que trabalha, mas Deus dá em abundância o que é fiel. E o que não é fiel, a Bíblia diz que vem o devorador, como os gafanhotos na terra do Egito, e levam tudo. Essa mulher creu. E quanto a você? Você acredita nisso? Você tem fé que Deus proverá? Você ama a Deus como amou aquela viúva? Ela deu por amor. Confia que ofertando a Deus, nada lhe faltará, como diz o Salmo 23. Deixa aqui essa pergunta. Só você pode responder a ela. E a resposta não é aquilo que eu penso na minha cabeça, mas aquilo que eu faço com as minhas mãos. Porque Jesus estava vendo o que eles faziam. E depois ele diz: esses todos deram do que lhes sobejava, mas essa deu tudo o que tinha. Deus não está querendo que você dê tudo o que tinha, não é isso que você tem. Ele estava usando a ilustração para nos mostrar o coração dessa senhora. Deus quer tudo de você, sim. Ele não quer que você dê sua casa, que dê seu carro, como muitas religiões enganam. Não. Deus diz: se você conseguir dar 10%, você está sendo um crente fiel. Tem muitos que nem isso dão. E quando não dá, eu posso só dizer uma coisa: pode arrumar a desculpa que quiser, mas é falta de fé. E quando a gente usa uma desculpa, a gente está mostrando que nós somos menores que a desculpa, porque você nunca consegue esconder atrás de uma coisa menor do que você. Então pensa bem e busca Deus e pede: Senhor, me abençoe para que eu seja um crente fiel. Porque o Senhor disse que aquele que é fiel diz: abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre você bênção tal que venha maior abastança, que você não terá nem lugar para guardar. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, trabalhe na nossa mente e no nosso coração, assim como ouvimos na tua palavra, que o teu Espírito Santo
nos capacite, ó Deus, a viver. Porque na nossa força nós não podemos, nós sabemos. Mas a Tua palavra nos diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é no Senhor que nós esperamos. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um de nós, para que possamos dar com alegria, porque a Tua palavra nos diz que Deus ama ao que dá com alegria. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. A irmã Edna, a irmã Inês, vamos viajar, não é isso? Dia 19. Vamos para aquelas lindas terras dos Açores. O açoriano ama tanto os Açores, que sempre que eu peço para a dona Edna por algum versículo da Bíblia, ela põe atrás uma fotografia de alguma ilha dos Açores. Eu vejo lá pelas flores. Uma vez eu perguntei: é da Ilha das Flores? Ela falou: não, pastor, de São Miguel. Eu me lembro quando era menino, andava aquelas ruas cheias daquelas flores. Eu ainda dou força para ela. Mas assim, nós amamos a nossa terra, não é? A gente deixa, Deus tem um plano, Deus nos trouxe para cá e tem um propósito para cada um de nós aqui. Mas a gente sempre tem saudade da terra onde nós nascemos. E a irmã Edna, a irmã Inês estarão indo no dia 19, vão ficar um mês quase. E nós gostaríamos de convidá-las para vir para frente. A irmã Venil, enquanto elas vão em viagem, a irmã Venil vai para o médico para ser operada do joelho, não é? E vai para a grande cidade de Statoil. Eu fui pastor muito tempo. Não é Statoil que vai operar? Está vendo? Ainda tem coisa boa de lá. É pequenininha a cidade, mas ela vai para lá operar com o joelho. Nós vamos estar orando por ela, para que Deus use os médicos para fazer essa obra. Sabe o que aconteceu com a irmã Vanille? Ela já fez uma operação e ficou excelente. Mas esse joelho, quando operou, não ficou bom. O médico fez o que achou que devia ser feito, mas ela continuou tendo dores e foram fazer exames, raio-x, tomografia, tudo o que precisa, e os médicos viram que foi feito, como diz o canadense, um pequeno mistake, né? E não ficou bom. E ela vai ter que passar pela operação de novo. Mas se você tem boa memória, você vai ver que desde que ela operou, ela continua vindo para a igreja, apesar de o joelho não estar bom. Ela pode dizer: não, mas quando fica bom, eu volto. Eu não sou Cristiano Ronaldo, que você entrar no jogo já, irmão. E ela continuou vindo. E está aqui, ó. E nós vamos orar que Deus use os médicos. Nós não sabemos quem eles são, mas Deus sabe. Que não entre ninguém naquela sala de cirurgia que não foi mandado por Deus. Que Deus use cada um como instrumento nas suas mãos. E enquanto a senhora estiver ali, Deus faça a obra, porque Ele é o médico dos médicos. Ele conhece o que precisa ser feito. E certamente a senhora passou por essa prova para servir de inspiração para nós, porque que às vezes nós ficamos desanimados por uma dor de cabeça. E tem aqueles que têm artrite, que têm dor no joelho, que continuam vindo. O Vitor não está aqui hoje também. A mãe dele disse que é porque ele não estava passando bem. Então nós vamos orar por ele também. Há mais alguém que precisa de oração para que nós oremos nesse momento? Senhor? Eu admiro também você ter. Admiro, vem cá. O Admira é um rapaz jovem, bonito, magro, não precisa fazer dieta que nem eu. Mas hoje de manhã, 15 para as 8, o telefone tocou. Eu olhei e está escrito Angola. Eu falei: isso apareceu o seu Paulo. Quando atende, meu irmão Paulo, pai da Admira. Fala: pastor, como está o Admira? Eu falei: não sei, irmão, não vi a semana inteira. Ele falou: não, porque as meninas me falaram que ele teve um problema de saúde, ele não está bem, eu estou preocupado. Eu falei: dona Gloriana, vai logo cedo buscá-lo na faculdade, traz para a igreja, ela vai trazer notícia. Ela chegou aqui, eu falei: ela falou: tá bom. Aí eu perguntei para ele, ele falou: não, é que eu tive uma dor forte no peito, fiquei preocupado. Eu falei com a minha mulher, ela já foi contar para o meu pai. Mas nós contamos com o Pai do céu, que você já contou também, né, Denise? Ora por ele, porque em agosto ele vai deixar a gente por um mês, vai para Angola. Você é malvado, né, menino? Vamos sentir falta. A Vera também, né, Vera? A gente ora por vocês quando for, tá bom? Igreja, vamos levantar, vamos estender as mãos, pedindo que a bênção de Deus seja sobre essas vidas. São vidas preciosas, cada um com a sua necessidade. Agradecer que nada aconteceu com o Admiro. Você fala: mas ele é novo. Eu já vi jogador de futebol, com 20 e poucos anos, cair morto no chão, teve um ataque do coração. Eu tinha 36, eu tive um ataque do coração.
Fiquei 13 dias na UTI no Vitória Hospital. Estou aqui vivo, mas o povo orou por mim, graças a Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Santo Deus, são as mãos do teu povo, dos lavados no sangue do Cordeiro, mãos imperfeitas, mas mãos que fazem parte daqueles que são membros do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós os seus membros em particular. Assim sendo, em concordância com a cabeça que é Cristo, estendemos as nossas mãos para que o Senhor abençoe e tenha as tuas mãos estendidas, quando teve sobre Ademiro ao passar mal, mas o Senhor o preservou. E pedimos que quando ele for ao médico esta semana, tudo possa ser averiguado e que a saúde do teu servo seja preservada, a sua vida preciosa. E quando a irmã Benilde for para a cirurgia, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração, seus pensamentos e sentimentos estejam descansando no Senhor. E que não entre ninguém naquela sala, Senhor, a não ser aqueles que o Senhor selecionar, para ser instrumentos nas tuas mãos, úteis, e o Senhor faça, Deus, através deles, aquilo que a tua filha precisa, para ter a sua perna, o seu movimento, a sua saúde 100% restaurada. Visita também o Vitor na sua casa, que segundo a sua mãe não estava bem. O Senhor sabe a necessidade daquele irmão. Visita-o, ó Deus, e dá-lhe saúde, abençoe-o naquilo que ele necessita. Nós pedimos pela irmã Inês e pela irmã Edna, pela Raquel, pelo Ryan, pela Áurea, pela família que vai nesta viagem. Pedimos que o Senhor os leve em segurança, e que esse mês, revendo a família, os amigos, fazendo novos amigos, possa ser um mês de paz, de tranquilidade, de descanso, de restauração, e que eles possam ser ali no meio daquelas pessoas um bom perfume de Cristo, e possam de alguma forma levar alguém ao conhecimento do Salvador. Pedimos agora a Deus que o Senhor nos despeça em paz, que o Senhor nos acompanhe com a tua graça, com o teu amor, com as consolações do teu Espírito, e quando formos hoje para aquele parque, o Senhor nos livre de acidente, de todo o mal. Proteja, ó Deus, desde o mais idoso até a mais pequena criancinha. Que toda a comida ali faça bem ao nosso corpo, e que o nosso convívio faça bem à nossa alma. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra que não edifique. Que saia da nossa boca somente palavras boas para edificação. E que o nosso convívio seja santo e agradável ao Senhor. É o que lhe pedimos, no santo e bendito nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos encerrando o culto aqui, tá bom? Porque aqueles que trouxeram roupa para se trocar, na igreja tem bastante lugar onde possa usar para se trocar. Eu já trouxe a minha e podem fazer isso e ir para o parque trocar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu estarei à porta.